boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente. Bora, gente! Mais um podcast, mais um Talkenização começando aí para vocês. Vamos falar aí sobre blockchain, as soluções em blockchain mais inovadoras aí do mercado. Para isso, a gente tem o cara participando aqui, Maurício Magaldi, apresentador do podcast Block Drops. Maurício, obrigada aí por aceitar o convite. Obrigado vocês pelo convite, prazerzão estar aqui. Vamos falar pro pessoal aí, quem não te conhece, apresenta aí pra galera conhecer você. Bacana. Bom, meu nome é Maurício Magaldi, eu sou atualmente head de produto de um protocolo novo chamado Midnight, a gente pode falar um pouquinho dele depois. Eu venho fazendo trabalho com blockchain desde 2017, eu tô no mercado de cripto desde 2014, quando eu trombei com o paper do Bitcoin, e eu tenho uma carreira anterior a isso de trabalhar no mercado financeiro, praticamente 20 e poucos anos de mercado financeiro, e as coisas meio que se confundem aí, né, a minha entrada em cripto com a minha carreira em banco. Eu participo do board de 9 startups, todas elas de Web3, né, relacionadas a blockchain. A mais próxima, por assim dizer, chama Tune Traders, que é um protocolo de música descentralizado, e combina um pouco das minhas paixões, né? Finanças, tecnologia e música. Eu toco bateria numa banda chamada Versover há quase 30 anos, e eu tenho uma outra banda de death metal que eu fiz durante a pandemia. E é isso. E eu venho no final, fazendo. Então, no podcast, a gente vai ter você tocando aqui no nosso podcast. Pode pegar as faixas, eu mando pra vocês as faixas. Então tá ótimo. E eu comecei a fazer o Block Drops Podcast no final de 2019, porque era uma época em que a gente só via podcast falando de preço, e eu queria saber quais eram as soluções de negócio que estavam sendo construídas para entender para que serve de fato, né? Por que as pessoas realmente estão usando isso para fazer além da especulação? E no final das contas eu acabei não achando nada que se enquadrasse muito com o que eu tava procurando ouvir, e aí eu juntei essa minha experiência de trabalhar com áudio, né, por conta das bandas e a curiosidade, e acabei começando a fazer, gravando o Block Drops dentro da garagem do meu prédio, dentro do carro, às 7 horas da manhã, no sábado ou no domingo, e virou o jeito de estudar. Eu nunca perdi uma semana. Todo sábado ou domingo sai alguma coisa. E além disso, eu tenho o privilégio de poder conversar com pessoas no quadro de entrevistas que a gente chama de Block Talks. Até o Daniel me deu a honra aí de participar lá e fazer um bate-papo com a gente, né? E é isso que é assim que eu estudo, é assim que eu me relaciono com o mercado, e virou um jeito de fazer isso. Então, no final das contas, é uma coisa que eu comecei pra mim, no final das contas, escalou de um jeito que eu nunca ia antecipar, né? E aí, eu acabei, durante 2021, eu recebi uma proposta para mudar para a Inglaterra, para trabalhar como consultor numa empresa chamada 11FS, e assumir também o podcast de blockchain deles, o Blockchain Insider. E aí eu fiz isso durante um ano e meio, e recentemente eu saí, o podcast deles teve uma pausa, eu não sei se eles vão voltar e quando, e aí eu retomei fazendo o Block Drops, que o slogan é o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. Isso que eu faço em inglês também. Então, legal. Eu já vinha fazendo antes da 11FS, agora que eu saí, eu retomei o podcast em inglês também. Então, é uma maneira de estar em contato com gente do mundo inteiro, e é bem bacana. Tem sido ótimo. Eu costumo falar que eu nunca vou conseguir devolver, através do podcast, tudo que o podcast me deu, porque realmente foi uma... O podcast ensina muito, a gente aprende sempre com os convidados, né? Então isso é muito legal. Sempre tem alguma coisa que a gente tá aprendendo. E tem uma coisa engraçada que acontece. Quando você... Imagina, eu tive acesso a pessoas que eu nunca imaginaria, e de fato, se eu tivesse convidado a pessoa pra fazer uma call de 1 hora, provavelmente elas teriam negado. Mas como era pra gravar um podcast, as pessoas acabam aceitando. E aí eu tive acesso a pessoas que depois se tornaram meus amigos, né? Mas assim, o Paul Brody, que é o cara de blockchain global da UI, tem o Michael Wagner, que é o CEO do jogo lá, o Star Atlas, né? E outras tantas pessoas. A gente tem... Eu lancei essa semana, o 119º episódio do Block Talks, e do show regular a gente deve ter aí mais de 350 episódios, fácil, assim. E me conta uma coisa, Maurício, nesse tempo que você tá aí no mercado, que faz tempo já que você tá, e agora apresentando o podcast também, quais foram as maiores inovações em soluções blockchain que você viu, aquelas que te marcaram? Eu acho que no nível de protocolo, eu acho que uma das que eu tinha bastante esperança que fosse ser algo revolucionário e ainda não emplacou, foi o ecossistema do Cosmos, que trouxe
trouxe a questão de interoperabilidade nativa. Eu gosto muito da arquitetura da Polkadot, eu acho essa arquitetura de parachains super interessante. Eu acho que, do ponto de vista de quem cofundou o Ethereum, né, o Gavin foi super bem sucedido em trazer para o mundo da Polkadot aquilo que o Ethereum veio a fazer com as Layer 2 depois, né? Então eu acho que isso é uma inovação grande no nível do protocolo, mas é que eu tô mais empolgado nos últimos tempos, e é um pouco do que eu faço aqui no dia a dia com o Midnight, é a introdução de criptografia de Zero Knowledge, que permite que a gente faça várias aplicações, tanto do ponto de vista de escalabilidade, quanto do ponto de vista, que é o que a gente usa aqui primariamente no Midnight, que é da parte de privacidade de dados. Então é uma maneira de você ter uma infraestrutura pública, né, transacional, como as blockchains são, mas ao mesmo tempo proteger de maneira seletiva os dados que você não quer registrar na blockchain de forma pública. Você registra uma prova sobre o dado e isso passa a ser a maneira como você interage com o mundo do ponto de vista de lógica, né? E isso é muito no nível do protocolo, então é uma das inovações aí do espaço que vai além da blockchain, né? O Zero Knowledge é uma criptografia, pode ser usado em vários cenários, mas em blockchain tem sido utilizado tanto para escalabilidade quanto para privacidade. Então acho que essa é uma das inovações mais bacanas assim que a gente trouxe no passado recente. E a questão de tokenização? Você deve estar acompanhando bastante tokenização de ativos, real world assets. Quais inovações brasileiras aí que você percebeu que vem se destacando na sua opinião? Desde que eu mudei, né, para Londres, eu obviamente não estou tão presente no mercado brasileiro, mas eu mantenho, né, o ouvido no trilho do trem por conta do podcast. Então, os meus comentários aqui vão ser muito mais daquilo que eu leio e estudo e pesquiso do que o meu contato direto com os founders e os projetos, né? Eu tenho visto com muito bons olhos, e eu acho que o mercado também tem visto com bons olhos, o pessoal da AgroToken, que tem feito um trabalho interessante no mercado agro, né? É quase como tokenização do barter, por assim dizer, né? Da troca de commodity com mercadorias e insumos. Então, acho que esse é um mercado extremamente importante para o Brasil e que digitalizado ganha uma outra fronteira, né? Tem um projeto... A gente já teve também token agro aqui. Então, tem um projeto bacana, que é o projeto de crédito de SME, chama Credix, que capta no exterior e empresta nos países emergentes. Então, eles criaram um mercado de taxa de juro, praticamente, né? Então, você tem investimentos no exterior que captam a uma taxa que, para os investidores, é mais interessante e empresta, né, nos países emergentes, nas economias emergentes, uma taxa que é mais interessante para os tomadores. E aí, o protocolo tem uma receita pela arbitragem desses juros, né, entre tomador e emprestador, tudo feito de maneira DeFi, né, de finanças centralizadas, utilizando stablecoins. E stablecoins, óbvio, stablecoins tem dos mais variados sabores aí. Eu acho que stablecoin é o que permite que a tokenização de outros ativos, né, venha para as blockchains e tenha utilidade, porque não adianta, se você está tokenizando um ativo por tokenizar, você está simplesmente fazendo aí um cartório digital, né, daquele ativo, e o importante é você criar economia ali. Então não é só o processo, mas também a liquidez e a capacidade de fracionar, de negociar, né, de trocar de mão, e aí, obviamente, esses são projetos interessantes. A Toon Traders faz isso com o direito de música, tokenização de direito de música, e esse é o ativo que é registrado, né, na plataforma e tal. Então, é outro processo, assim. Tem uma coisa que está acontecendo no Brasil que eu acompanho talvez mais de perto, até porque eu participo lá com o Gustavo Cunha no FinTrender, né, no canal dele, nas discussões sobre inovação do dinheiro, que é o Drex no Brasil, né? O Drex no Brasil tem a capacidade, a possibilidade de realmente transformar a economia numa economia tokenizada. Então, acho que esses são projetos interessantes que estão acontecendo no Brasil, ou desenvolvidos no Brasil, ou aplicados no Brasil. Eu posso estar esquecendo de mais alguns aqui, né? Que são vários, tem várias frentes aí, mas eu acho que esses são projetos bastante interessantes de tokenização de ativos no Brasil. Eu acho legal porque tokenização vem crescendo, assim, absurdamente. Eu gravei um podcast com a Rafa Romano e com o João Razin, e a gente estava falando da parte de tokenização, né? O quanto cresceu, o quanto as pessoas precisam olhar para isso e o quanto ainda tem gente que nem entende tokenização. Então vai crescer muito mais. Idealmente, se a gente for olhar para o mundo ideal, tokenização é um termo igual ao blockchain. Quem tem dinheiro para usar não se preocupa do que a gente está falando. A gente que está na indústria que se preocupa, porque a blockchain X, Y
consenso daquilo, o padrão não sei das quantas. Tokenização é a mesma coisa, né? Em algum momento isso vai ser simplesmente como negócios acontecem, como foi com a internet, né? No começo, eu não vou ter um e-commerce porque não é seguro. Aí agora se você não tem um e-commerce, você não faz nada, né? E aí o e-commerce não é uma coisa. O e-commerce é simplesmente como as pessoas negociam na internet. E aí acho que com blockchain a gente vai chegar num ponto em que eu até brinco, o dia que eu não precisar falar sobre blockchain vai ser um dia muito feliz na minha vida, porque aí significa que eu fiz o meu trabalho por completo. Que as pessoas entendem É, que é natural para as pessoas. tem um meme engraçado do Homer, que ele vai andando de ré, assim, ele vai entrando num arbusto, né? Ele desaparece, assim. E esse meme é o meu favorito porque a gente costuma dizer que tecnologia, quando ela funciona, ela desaparece no cenário, né? E aquele meme do Homer é exatamente isso, assim. Uma hora a gente vai sumir, uma hora não vai. É igual TCP/IP. Hoje a gente já pega o celular, já tá conectado, rede social, tudo. Ninguém fala do que tá no protocolo, ninguém quer saber, entendeu? O negócio funciona e tá ali, virou onipresente na vida da gente. Então Que é o que acho que esse importa, é o né? As destino. pessoas precisam saber o É a funcionamento. solução, não é a tecnologia, exatamente. E a questão, assim, ó, eu tava até lembrando que quando a gente fala em blockchain, eu entrei em começo de 2019 no mercado. Aí eu lembro que, uns meses depois, o presidente da China pediu para as empresas começarem a usar blockchain, porque blockchain tem um potencial gigantesco. E eu lembro que naquele dia até o preço do Bitcoin subiu e depois ele veio falando, não tô falando de Bitcoin, eu tô falando da blockchain. Então, para as empresas aderirem a tecnologia blockchain. E aí eu queria saber de você, pô, a gente vê, assim, você também, você tá mais tempo do que eu no mercado, a gente vê uma evolução muito grande, empresas usando blockchain cada vez mais. Quais os benefícios você acredita que a aquisição de soluções em blockchain pode trazer para empresas aqui do Brasil? Eu acho que olhando para a tecnologia única e exclusivamente, tem uma questão de eficiência. Se você lembrar, final da década de 90, começo dos anos 2000, as indústrias tiveram um boom, né, dos sistemas de Enterprise Resource Planning, os ERPs. Né? E isso foi a maneira de coordenar diferentes departamentos, workflows, né, entre a empresa toda e tal. Eu costumo ver soluções baseadas em blockchain como o ERP para a indústria, né, para o setor, não só para o lado de dentro, né? Então, se você consegue integrar o seu sistema interno numa blockchain e o seu fornecedor, os seus clientes conseguirem integrar na mesma blockchain, você começa a negociar e mobilizar, né, os ativos entre esses participantes de maneira muito automatizada, que roda 24/7. Se você tiver um processo de liquidação com stablecoin associado, você tem ativos autoliquidantes, e aí você começa a romper fronteiras, não só do setor, mas entre setores. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no Drex, né, e nos depósitos tokenizados que o Drex vai habilitar, a gente tem que olhar para soluções que sejam de cadeia de suprimento inteira, né, desde o fornecedor mais chulé lá até o conglomerado econômico mais poderoso, em que os ativos vão numa direção, né, as stablecoins vão na outra, e aí você começa a ter uma quantidade de dados para fazer análises preditivas com uma qualidade muito superior e começa a ter inclusive, um potencial de migração, por exemplo, de análise de crédito, né? Se o fornecedor pequenininho lá na ponta está encadeado, né, de maneira comprovável, que é a blockchain, com um fornecedorzão grande, 3, 4 níveis para cima daquela cadeia de suprimento, o banco pode assumir que ele tem algum tipo de, a gente chama, né, de contaminação de crédito, né, por assim dizer, porque ele faz parte de maneira comprovada de uma cadeia de suprimento que tem liquidez. Então, melhora o crédito do tomador pequeno. Então, você melhora o giro, melhora a economia como um todo. Então, acho que esse é o tipo de solução que quando você olha para a blockchain do ponto de vista de negócio, associado, né, com um depósito tokenizado ou uma stablecoin, os ativos bem registrados, integrados entre os elos da cadeia, eu acho que não tem uma maneira mais eficiente de você tocar um setor, né, do ponto de vista de dados, do ponto de vista de eficiência pura mesmo. Então, acho que esse para mim, vamos dizer assim, o desejo é de que, mas é assim que a gente opera, tá todo mundo integrado, isso aqui, aí o banco entra, o banco sai, eu posso trocar de banco, porque agora também tem Open Banking, os ativos todos estão registrados, eu consigo ver não só rastreabilidade, mas eu consigo ver
a questão, né, dos outros metadados que me ajudam a tomar a decisão. Então, tem um pouco de tudo, assim. Eu acho que a gente está num momento interessante e é legal que no Brasil a gente teve, né, a introdução do Pix como método instantâneo de pagamento em Fiat. Você tem Open Banking, agora Open Finance, né, e a introdução do Drex enquanto dinheiro programável, né. Então, acho que o kit para resolver eficiência na economia do Brasil tá gradualmente se formando. Eu acho que a gente tá muito na frente de outros países, né? Assim, Tem muito. algumas jurisdições que estão olhando para isso de maneira muito séria. Eu costumo citar 3 nos papos que eu tenho, né? Brasil, sem dúvida nenhuma. Singapura, que é, assim, em tamanho não é nem comparável com o Brasil, mas em avanço é substancial. Foi o primeiro Banco Central a rodar um piloto de DeFi regulado em dezembro de 22, novembro de 22, eles anunciaram, é o projeto Guardian. Ao longo do ano passado, eles aumentaram o escopo do projeto, colocaram acho que mais 12 bancos, além dos 2 primeiros bancos que estavam participando desse projeto. É um projeto muito sério. O presidente, não é o presidente, ele é o Chief Fintech Officer do Banco Central lá, do Monetary Authority of Singapore, é o Swapnendu Mohanty. O cara é brilhante, cara, tá brilhante. E é ele que encabeça, é o time dele que encabeça todas essas iniciativas aí. Então, assim, DeFi regulado já é uma coisa que já consegue fazer num contexto formal, né? E o Reino Unido, que tem legisladores e reguladores que estão cada vez mais inclinados a habilitar o país a ser um hub, né, de Web3. Eu acho que a evidência mais concreta de que o Reino Unido é esse destino é o fato do A16Z, né, que é um dos principais fundos de investimento em cripto, ter uma unidade aqui. É a primeira unidade internacional da A16Z e é aqui em Londres, né, olhando o mercado daqui de inovação em cripto e Web3 direto aqui, né? Então, eu acho que Então, essas são são as 3 os 3 lugares que jurisdições. você vê mais. E aí a gente tem outros, aí tem, o Japão retomou, Hong Kong tá super inclinado em É que é fazer inevitável, né? Eles têm que olhar regulações pra isso. novas, e o Oriente Médio, né? Você pega Dubai lá, o Abu Dhabi, tem muita facilitação se você for um empreendedor Web3 para você entrar no país, regularizar a atividade, tem investimento. Então, assim, tem alguns outros países interessantes. E aí, essa semana a gente teve, né? Semana passada a gente teve finalmente a aprovação, né, do ETF Spot de Tão Bitcoin esperado. pelos Estados Unidos, pela SEC SEC. lá, que no final das contas, se você for um maximalista, você vai falar não muda nada, porque um Bitcoin continua valendo um Bitcoin, né? É como os Claro maximalistas que muda. costumam discutir, mas do ponto de vista de mundo real, né? É uma legitimação da indústria. Então, acho que até comentei, acho que foi no LinkedIn, comentei com alguém, cripto não vai para lugar nenhum. Cripto tá aqui para ficar e agora é uma indústria legítima, porque uma das principais economias do mundo, meio que por pressão do mercado e dos clientes dos principais players do mercado, se viu obrigado a finalmente, né, com várias ressalvas, se você ler lá o comunicado da SEC, tem várias, né, ressalvas, mas eu acho que é um marco importante para a indústria. É um E marco agora, extremamente importante. Eles até estavam falando, né, que eles não estavam endossando o Bitcoin, alguma coisa assim que eles estavam falando. mas assim, Assim, né? ok, é isso aí, não estamos, mas a gente sabe que é um mercado, porque é um ativo, né? Eles até acho que falam do valor intrínseco, não sei o que e tal. Então, assim, essa discussão de valor intrínseco para mim é uma discussão perdida, porque se a gente for falar de valor intrínseco, a gente tem que olhar para tudo e vai ver que nada tem valor intrínseco. Então, eu não vou ter essa discussão. Não discuto lastro. Eu acho que eles falaram isso mais pra proteger o Mas lado tem que deles. falar, né? Assim, como regulador tem que falar, porque não, tem que ter linguagem neutra, não pode influenciar. Não, a gente endossa Bitcoin, aí pronto, aí descarrilha o mercado, né? Então eu acho que foi bacana. Eu não discuto timing, eu acho que isso aí tem a ver com a realidade política do país, acho que são coisas que não cabe, né, olhar para isso, mas cabe olhar para uma legitimação da indústria mais amplamente, assim, né? Então, o mercado que está crescendo cada vez mais, então grandes empresas entrando no mercado, então não tinha como recusar. Como tenho 20 e tantos anos de mercado financeiro regulado e quase 10 de mercado cripto não regulado, eu tenho um pé no degen e tenho um pé no compliance, né? Então eu tento olhar pelas as coisas pelos dois ângulos para, enfim, tentar entender e também tentar explicar para o público do podcast o que essas coisas significam, né? E é até legal, assim, você veio do mercado financeiro e você falou, trabalhou em banco, né? E assim, Banco.
super aberto a cripto, tem gente que ainda, né, tem bastante gente ainda que olha com o pezinho atrás. A gente vê, inclusive, né, quando a gente fala de banco, a gente vê cada vez mais instituições financeiras tradicionais, bancos, aderindo realmente à negociação de cripto. Inclusive, a gente viu agora, no final do ano, o Itaú, né, abrindo aí as portas para os seus Itaú, o clientes Nubank negociarem vem fazendo um bom Bitcoin. trabalho, Exatamente. né? Muitas É. empresas. Por que você acha que está acontecendo esse movimento? Quais oportunidades você vê que essas instituições estão enxergando, na tua opinião? Eu não costumo ver cripto como uma classe de ativo, né? Mas Uhum, banco precisa ver isso como uma classe de ativo. claro. Então eu acho que é isso, é muito mais pressão do ponto de vista de cliente perguntando, e aí? Porque, veja, uma das coisas que banco no Brasil faz muito bem é CRM, né? Gestão de relacionamento com o cliente. Não tenho dúvida de que isso são decisões tomadas baseado em dados. Né? Eu até tive o Guto do Itaú teve no podcast, a gente trocou ideia com ele. Tô tentando trazer alguém do Nubank pro podcast também para trocar uma ideia. E de fato acho que é muito baseado em dados, assim, é olhar dados de rede social, olhar dado de relacionamento, né, dos clientes quando o cliente perguntou de Bitcoin, o cliente perguntou de Ethereum, o cliente perguntou de cripto. O cliente perguntou se Drex é cripto. Então, acho que deve ter uma É série de pela necessidade, indicadores. né? O Ou cliente você entra ou que você dá a fica para letra. trás. Exatamente. Então, acho que tem isso. E aí, obviamente, o Brasil, como tem se movido em direção a ter uma legislação e uma regulação mais clara, mais óbvia do que é um ativo digital, o que não é, como é que funciona, que tipo de arranjo tem que ter de custódia, separação de fundos de cliente, todas as coisas importantes para que uma classe de ativos seja reconhecida legitimamente, o Brasil tem avançado no seu passo, né? O pessoal fala assim, regulador vai muito devagar, o regulador vai tão rápido quanto ele pode, e ele não pode muito rápido, né? Não pode chacoalhar demais as estruturas do mercado, senão se afeta a estabilidade do mercado. Então, acho que esse é um comentário que eu costumo fazer quando o pessoal critica regulador, né? Os degens puros, né? O pessoal mais degen, assim, porque é regulador. E aí, obviamente, tem todo o espaço despermissionado, onde a inovação está acontecendo a milhão, assim, né? DeFi é uma coisa doida. Que estão Agora, super de olho em DeFi também. DeFi é uma coisa assim, velocidade de inovação em DeFi é um negócio imensurável, não consigo acompanhar. Já é uma, Já duas tentei e headlines, não dá. não dá, não dá. Inúmeros grupos de WhatsApp com gente do mundo inteiro, não dá para acompanhar. E É um aí eu mercado muito grande, né? Se a gente acabo fala do confiando nosso mercado. acabo confiando na curadoria das pessoas que eu conheço e que estudam e que trabalham diretamente nesse mercado, então aí eu acabo dando uma filtrada. Jogo tá entrando de novo, modelos diferentes daqueles play to earn, né, que a gente teve no 2 anos atrás, estão Que é começando a muito legal, surgir. inclusive, né? Eu acho, mas eu converso com muita gente que é da indústria de jogo, que não é da indústria cripto, da Web3, e existe Aham. um gap gigantesco de entendimento de valor. Uhum. Então, de fato, Existe tipo é uma uma indústria a batalhazinha, ser. assim, poderá. É uma indústria para ser desintermediada, para ser disruptada e desintermediada por aplicações baseadas em blockchain, tanto quanto o mercado financeiro pode ser. Então, não sei como é que isso vai evoluir, assim, mas eu acho que jogo é uma coisa interessante. A parte de Interessante. creators também, né, de criador de conteúdo, monetização de conteúdo, isso tá Com começando certeza. a tomar corpo. Música, como eu comentei, né, sobre a Toon Traders. Toon Traders é um de vários projetos de música, acho que de plataforma de música Web3, nós estamos olhando quase 100 já no landscape, assim. E aí com a Toon Traders a gente tá pivotando de plataforma para protocolo, porque o que Uhum. houve com essa ebulição no mercado é que fragmentou. Um mercado que já era fragmentado, em Web3 é ainda mais fragmentado que o mercado da música. Aí você acaba diluindo um pouco do poder transformacional da tecnologia. Então, a ideia de oferecer a Toon Traders como protocolo é para tentar dar uma padronizada e diminuir a fragmentação e melhorar a experiência do usuário. Legal. Então, Depois eu vou acompanhar. Quero acompanhar. isso é uma visão recente também. A gente aprendeu fazendo. Sim, aprende na Aprender. prática. Isso é outra coisa que eu costumo comentar no podcast: é que não tem Web3 de acadêmico. Tem que pagar o pedágio e comprar as cripto e mexer com a aplicação e ver como é que é o protocolo A, o B, o C, jogar um jogo. É o custo de E jogar, aprendizado. que daí a gente vai É, aprendendo. Acho que é isso. é hands-on Maurício, mesmo. em relação à segurança, que isso era uma coisa que eu queria te perguntar, né? Que a gente fala muito da questão de blockchain
segurança. Uhum. Enfim, crucial a questão de segurança na blockchain. Queria saber de você, queria pedir para você compartilhar um pouquinho tua perspectiva aí sobre as tendências atuais em segurança blockchain. Quais inovações, assim, que você teve contato quando o assunto é segurança? Eu acho que a gente costuma falar de que cripto é inseguro, mas se a gente for olhar, assim, do ponto de vista de infraestrutura, eu não lembro se a gente teve alguma questão de segurança em blockchains, no protocolo. O que a gente está vendo de exploit, de incidentes de segurança, eles invariavelmente são nos componentes acessórios, né? É um indexer de dados, é uma wallet, é uma multisig, é uma bridge, são todos componentes, vamos dizer, satélites ao protocolo base, né, a blockchain em questão. Até nesse sentido, existe já uma exploração de zero knowledge para que alguns desses componentes consigam operar de forma autônoma, ou seja, sem ter um operador que tenha lá uma assinatura, né, uma chave, e que ele autorize as transações naquele componente. Isso, basicamente, todas as bridges bridge que move token de uma blockchain para outra hoje padecem desse problema, que é um problema que a gente chama de trust assumptions, né? Quando você usa uma bridge, você está assumindo que tem alguém operando lá, aí ele trava o seu token de um lado e ele emite o seu token na outra blockchain no endereço que você solicitou, né? E ele te cobra taxa, às vezes, dos dois lados, né? Então, é um mercado super promissor, assim, do ponto de vista de volumes, né? Quando você começa a mover token de lado a lado. O problema é que, em algum momento, o volume de token preso nessa bridge, ele fica muito interessante, né? É um honeypot que a gente fala, quando você tem um acúmulo muito grande de informação, nesse caso são tokens, né? E aí você acaba criando um incentivo para que haja uma exploração, né? E gere um incidente naquele honeypot, né? Então, acho que até para esse mercado de, vamos dizer, entidades satélites, né? As blockchains, tem algumas implementações de zero knowledge para eliminar a participação de um agente operador, e aí, como é autônomo, eu nem sei mais falar, autônomo, você não tem essa criação desse incentivo para alguém sair correndo com as chaves, né, do cofre. Então, de fato, é uma maneira de remover esse trust assumption, né, da equação e tornar as coisas mais seguras. Então, esse é o tipo de inovação que eu tenho visto. A gente, obviamente, vai continuar vendo o fato da UX em cripto ser muito ruim, mas muito ruim. Essa história de seed phrase e chaves privadas e você ter que guardar o código e não consegue recuperar, se perder, perdeu de vez. Isso também é uma questão de segurança. O UX também é uma questão de segurança. Então, eu acho que tem alguns projetos, a Webacy é um projeto de segurança de wallet que eu conheço que é bacana. Tem agora com Account Abstraction, pelo menos nas redes EVM, você consegue ter alguns graus de abstração em relação a login, em relação à proteção de senha, então tem uma possibilidade de uma UX com segurança ser melhor, e tem alguns protocolos não, tem algumas aplicações de wallet que estão usando sharding para fatiar, né, a chave privada e colocar em vários dispositivos, e aí se você precisar recuperar, tem lá um X de Y, né, uma quantidade X de um total de quantidades, que consegue te dar o seed de volta para você fazer aquela recuperação. Então, isso até para herança, o pessoal tem feito, né, porque herança é um problema em cripto, né? Se você tem lá as chaves e aí você, né, morre, e aí como é que as pessoas vão recuperar aquilo, de onde tá, como é que acha, e aí, obviamente, algumas pessoas têm generational wealth, né, tem riquezas generacionais aí para passar adiante, e não consegue porque simplesmente não tem como recuperar aquelas chaves. Então tem uma questão de UX aí também nesses, vamos dizer, casos de uso específicos, que existem alguns projetos atacando isso, porque tem muita gente rico em cripto e pobre em fiat, que não tem nada no mundo tradicional, tem um monte de coisa. Como é que essas pessoas passam para frente essa riqueza que eles acumularam em tantos anos de cripto? Então, essas são situações limite. A gente escuta a galera debater há um tempo já, né? E não tem solução, porque segurança bem feita é difícil de ficar com um UX razoável, né? Você tem trade-offs aí, né? Você tem compensações de parte a parte. Então, não é um trilema, é um dilema, né? Quando é muito seguro, o UX é horrível. Quando o UX é excelente, não é tão seguro. E aí você fica nesse espectro tentando equilibrar e achar alguma coisa que funcione de maneira
maneira razoável, sem precisar ser um engenheiro espacial para resolver aquilo. Né? Maurício, em relação à regulamentação que a gente estava comentando antes, né? Que eu tinha uma pergunta para te fazer. Regulamentação de cripto, quando a gente fala em blockchain, a gente está vendo toda essa evolução na regulamentação aqui no país. Como que você enxerga a influência aí das regulações no desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil e também fora do Brasil? Eu acho que regulação não influencia o desenvolvimento da tecnologia. Eu acho que regulação influencia a adoção da tecnologia. E a minha esperança, até escrevi isso, nossa, faz tempo, hein? Quase 2 anos já. Eu Até escrevi escrevi isso ano isso... passado, já não é mais ano Não, passado, não é ano essa passada. retrasado. Eu escrevi isso num artigo para a Cointelegraph do Brasil, os 3 fatores de destravamento para adoção massiva de Web3 que eu via naquela época, eu continuo vendo dessa maneira. A primeira é UX, que a gente falou aqui, né? Envolve Sim. segurança, envolve custo de transação, envolve a própria experiência de você usar as aplicações, então acho que isso é um fator. O outro é educação, né? Eu estava no Brasil na época, mas assim, o mundo não é letrado em questões digitais, né? Não é letrado, ponto. Aí não é letrado em questões digitais, não é letrado em questões financeiras, muito menos letrado em questões cripto. Como é que a gente faz para trazer, né, a massa da população para uma situação em que seja mais nativo, mais palatável. E a terceira é uma coisa que eu chamo de integração regulatória, que eu discuti, a primeira vez que isso me caiu a ficha foi com o Jeff Prestes, que eu tive com ele lá no podcast, fazendo um Block Talks, e a gente discutiu justamente sobre esse negócio, e eu fui elaborando melhor na minha cabeça e escrevendo, eu fui chegando nessa conclusão. A integração regulatória na minha cabeça não é só regulação, é o regulador pular para dentro da infraestrutura que o mercado está usando. Então pensa o seguinte, hoje qualquer banco em qualquer lugar do mundo tem que fazer o famoso filing, né? É mandar os relatórios do seu desempenho, do seu risco, do seu capital, dos seus clientes, das ocorrências, né? E esses relatórios eles são gerados com a massa de dados que os bancos têm acesso, mas eles todos são manufaturados por equipes de finanças, de risco, de compliance. Então não vai nada de bate-pronto para o regulador. Então o regulador pega todos esses relatórios padronizados, bota tudo junto e aí começa a tirar os seus insights sobre as entidades e sobre o mercado. Por que isso acontece? Acontece porque os sistemas dos bancos são fechados, são todos, né, encapsulados ali na arquitetura do banco. Tá? Quando você olha para a blockchain e como regulador fala assim, o que eu poderia usar dessa infraestrutura de dados pública ou semi-pública que faria com que eu tivesse acesso mais imediato às transações e poderia, inclusive, oferecer padrões de implementação para produtos regulados, essas blockchains. Aí então, você vê o quanto é inegável, né, o uso da tecnologia, assim. Isso então vai mesmo enquanto acontecer. regulador, o benefício é gigantesco de transparência, né, de tempestividade Claro. dos dados, de você conseguir ter um scan do mercado de maneira horizontal, de você não precisar Segurança. passar pela mão de ninguém que andou dando um tapa numa reconciliação ali, aqui e acolá. Então, assim, Sim. eu trabalho 20 anos em banco. Não me lembro de vir ninguém de regulador nenhum fazer auditoria do sistema do banco. Ninguém olhava código. Eles olhavam o relatório que saía no final do mês. Isso aí eles olhavam. Só que aí, entre o dia que o evento aconteceu e um relatório que às vezes demora 45 dias para ficar pronto, olha o tempo, né, que o mercado perdeu de poder tomar uma ação preventiva para alguma ocorrência, por exemplo, de risco sistêmico. Então, eu acho que essa mudança, isso vai levar mais de uma geração para que os bancos centrais tenham, de fato, dentro da sua infraestrutura, uma maneira de fazer o on-chain oversight, né, que é a supervisão direto na blockchain. Mas eu acho que é uma inovação que a gente chama, né, de SupTech, né, que são as tecnologias de supervisão. Tem as RegTechs, que são as regulatórias que as empresas usam, e tem as SupTech, que os supervisores, né, os reguladores usam. Isso é uma inovação em SupTech de maneira, assim, astronômica. Do ponto de vista de eficiência, do É ponto de vista algo de que vai transparência. acontecer. Pode até demorar um pouco, mas assim, É. eles já estão de olho, né? Já tem muita Olha, gente tem que entende de regulador, blockchain tem, dentro de re- Banco Central, tem então. regulador usando software de análise forense de blockchain já. Uhum. A diferença é que os bancos que eles regulam ainda não usam blockchain enquanto primitiva tecnológica para construir os seus produtos de maneira completa, né? Então, experimenta daqui, experimenta dali, aqui é um Drex, ali é um DeFi, né? Uma tokenização, mas ninguém tá lançando, ninguém tá rodando produto de empréstimo num protocolo. A partir do momento que isso for possível, aí o regulador vai ter acesso ao código-fonte, porque protocolos são eminentemente open source, e vai ter acesso aos dados on-chain das transações que o protocolo está realizando com os seus clientes, sejam eles anônimos, pseudônimos ou
conhecidos. E aí É o muda a processo, né? dinâmica do mercado. Aí você tem, de fato, um jeito de prevenir risco sistêmico de maneira tempestiva, coisa que hoje país do mundo nenhum tem. Né? Então, são coisas assim que eu acho que começam a dar a real dimensão do que é possível quando você tem a adoção do paradigma descentralizado, né, das matemáticas determinísticas que as blockchains oferecem para o mercado. Que era mais ou menos isso que eu ia te perguntar agora até, né? Que era da questão de educação, conscientização sobre blockchain. Quais os desafios, né? E oportunidades que você enxerga para disseminar o conhecimento sobre essa tecnologia aqui no Brasil? Cara, o desafio é jargão. Eu tento ao máximo, lá no pod, né, no Block Drops, eu Ensinar para as tento ao pessoas, máximo pelo falar, amor de Deus. essa aqui é uma sigla, essa sigla significa isso, e aí quando eu explico, e eu já falei da sigla, eu tento não usar a sigla, eu tento usar, isso aqui é uma coisa que faz assim, faz assado. E, obviamente, eu não sou bem sucedido em todos os momentos, até porque os drops têm no máximo 5 minutos, né? Eu costumo falar para as pessoas que se eu não consigo explicar um caso de uso em 5 minutos, é porque eu ainda não entendi. Então eu tento manter isso, até para as pessoas não perderem também o interesse ou o foco, né? E aí eu acho que esse é um jargão. O exemplo favorito de jargão são os NFTs, né? Os tokens não fungíveis. Eu costumo dizer que a gente pegou uma palavra que ninguém nunca usou na história da humanidade, que eram os fungíveis, e metemos um não na frente. Ou seja, eu não entendi o que ele era e eu entendo nada do que ele não é. E aí eu quero associar isso a uma figurinha de macaco, né? E cobrar 3 milhões de dólares para Ninguém alguém. entendeu o que estava acontecendo. E ninguém sabe como avaliar preço de um ativo que ninguém entende o que é, porque NFT não significa nada para a maioria das pessoas. Então, acho que esse é o tipo de coisa que a gente faz mal na indústria, é a gente criar essa coisa elitista de botar jargão em tudo, a gente se apropria de nomenclaturas de outras indústrias e fala como se fosse coisa que a gente que inventou, e isso afasta as pessoas, isso é elitista, isso acaba tirando o interesse de outras pessoas que talvez tenham casos de uso fantásticos, mas que por conta de Web3 e cripto serem essa coisa super cheia de jargão, você não consegue atrair as pessoas que talvez não traz paralelo da indústria financeira. Aí você vai falar com o pessoal que não tem histórico de indústria financeira, não tem nenhum paralelo que eles consigam traçar e que tornem aquela conversa mais palatável. Então, É que sabe o que é? É um mercado já, por si só, complicado de entender, né? Pelo menos pra mim, assim, quando eu entrei no mercado, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Hoje a gente já tem muito mais informação e tudo, mas antigamente a gente não tinha tanto. Mas, assim, é um mercado que não é tão fácil de você entender se você quer se aprofundar. Aí, putz, é um mercado que muitas vezes a gente vê que a galera já olha com receio, né? Fala, tem golpe, tem isso, tem aquilo. Então, aí você querer complicar ainda mais, a gente tem que descomplicar o mercado. A gente tem que tornar as coisas mais fáceis. O pessoal Ao fala invés de clareza regulatória, eu acho que a gente precisa fazer uma clareza de vocabulário, né? Para as pessoas poderem Primeira participar coisa que sem eu montei assustar. quando eu entrei no mercado foi um dicionário cripto. Pô, bacana, um Porque eu não glossário. entendia, eu li as coisas e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu li outra É, coisa e falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu montei um dicionário cripto. não, fez muito bem, para aprender faz parte. Acho que esses são os desafios. Agora, em relação à oportunidade, é gigante, né? Assim, a gente tá no nascedouro de uma indústria. Eu comecei a usar a internet em 94, ou seja, tem um tempo. Né? Mas eu não participei da construção daquela internet, né, da Web 1. Então, eu não sei como aconteceu e não sei o que permitiu que ela acontecesse. Eu sei o que permitiu, mas na época eu não tinha a possibilidade de influenciar e participar disso de maneira direta. Depois de velho, 30 anos depois, eu felizmente tenho a oportunidade de trabalhar diretamente com a internet, a nova internet, né? E eu acho que isso vem cheio de oportunidades, né? De aprendizado, de crescimento profissional, de crescimento pessoal, de construção de riqueza, de fazer coisas super bacanas. Então, é um momento em que, se você tem capacidade produtiva, né? Se você é um adulto que é a população adulta economicamente ativa, é uma oportunidade de influenciar uma indústria que ainda não é, né? Mas que vai ser. E é nisso que eu aposto todas as minhas fichas, todos os meus tokens, todos os meus, todas as horas acordado. É isso.
Eu acho que é uma oportunidade muito bacana e de fazer coisa nova, de fazer coisa que permite democratização, que permite facilitação de acesso, que permite quebrar barreiras de cultura, de países, né? Cripto é eminentemente global, então não tem fronteira. Então acho que tem essas oportunidades todas do ponto de vista de aprender isso tudo, né? E conseguir comunicar isso de maneira clara e palatável para muita gente. Acho que essas talvez sejam os principais desafios e oportunidades, né, de educação. O fato de ter curso de blockchain nas universidades, sabe? Coisa que, pô, quando eu comecei, assim, você ia falar de blockchain, assim, tinha que ser escondido num boteco, nos meetups, Pô, já olhavam estranho, assim, pra você, falavam, né? esse cara quer? Exato. Então, assim, eu acho que legitimou demais assim, a tecnologia, o negócio, a classe de ativos, sabe? Então, é bem legal poder ver esse desenvolvimento. São os 10, 15 primeiros anos dessa indústria. Então, tem chão, tem coisa para É muito construir. novo. E aí vem as oportunidades, né, de aprendizagem e desenvolvimento pessoal também. É legal fazer parte desse desenvolvimento, né? Tá vendo toda transformação, toda evolução do mercado, a adesão da tecnologia, isso é muito legal. Maurício, quero que você faça as considerações finais. Sensacional ter você aqui, um Valeu, conhecimento brigadão. assim gigantesco de mercado, de blockchain. Aprendi muito com você. Como você falou, a gente Valeu. aprende sempre. Eu aprendi muito com você. Obrigado. Espero ter você novamente aqui. Eu quero que você faça suas considerações finais aí. Cara, acho que palavras de, né, exortação. Nós estamos num momento super interessante do mercado, tem muita novidade do ponto de vista tecnológico, mas essas tecnologias, elas só vão pegar mesmo se a gente colocar isso para resolver problemas reais, né? Então é sempre, acho que o foco aí é sempre pensar o que a gente está resolvendo e para quem, né? Quando a gente acha uma tecnologia nova, bacana, e se a gente mantiver, né, esse ethos, né? Essa abordagem, essa atitude em relação às tecnologias, eu acho que a gente vai construir um mercado melhor, uma sociedade mais justa, mais oportunidade para mais gente. Então, acho que esse é um momento bacana de poder mergulhar. E se você está em dúvida, né, você está ouvindo isso aqui, não sabe se é bacana, se não é, vai botar a mão na massa, vai aprender. É melhor do que Que é fazer botando a mão na massa que a gente aprende. Essa é a vai verdade. falar, vou pagar um curso. Não, pega esse dinheiro desse curso aqui, compra umas moedinhas, vai brincar num DeFi, vai jogar um jogo, vai entender a dinâmica de mercado, vai fazer staking. Então, acho que essas são coisas... Sabendo que você pode perder, né? O dinheiro. Mas se Mas você vai for comprar um aprendendo. curso, você também vai botar esse dinheiro lá e vai ter um aprendizado. O hands-on em cripto é isso também, né? Então, acho que é isso, assim. E vale sempre comentar, né? Nada do que eu comentei aqui, aconselhamento financeiro, ou de impostos, ou de investimento. Então, façam aí sua própria pesquisa, aprendam pelos seus próprios meios. Dior, como a gente diz. A gente tem que fazer esse disclaimer sempre. Eu Não é faço recomendação de sempre. investimento. Not financial advice. Exatamente. Não, e tem que fazer mesmo. Principalmente agora, né? Que o mercado começou a subir, daí Não, começa a ter notícia nos a veículos a tradicionais. gente tava aqui na baixa, a gente, né, não estamos aqui no de A gente ontem. tá aqui, ó, há os 5 anos mais velhos, após a última Eu alta. costumo falar para as pessoas, eu entrei em cripto em 2014, eu tinha 19 anos, eu tô com 45, não tenho a menor ideia do que aconteceu. E é isso. Não, a gente aprende muito com o mercado. A gente tem que passar por altos, baixos, a gente tem que ganhar, a gente tem que perder. E é assim que acontece, realmente. É isso aí, Colocando um é isso pouquinho, aí. sabendo o que tá fazendo. E estudando, né? Acho Boas. que o estudar, a É, educação é o é, mais importante. E vale deixar o merchan, né? Se vocês tiverem interesse em acompanhar o Block Drops Podcast, a gente tá nas principais Eu já ia plataformas. pedir o merchan, mas agora É, já faz. Eu ia falar como que a as gente. pessoas te encontram. Eu tô no Twitter em Block Drops Pod, que é a conta do podcast. Tem a minha conta pessoal, que é 0x Maurício. Eu tô muito mais no LinkedIn do que eu tô no Twitter, então me achem lá no LinkedIn, Maurício Magaldi. Block Drops também tem uma página lá no LinkedIn, então vocês fiquem antenados. Tem uma newsletter, que é onde eu aviso todo mundo quando sai um episódio novo. E do Midnight também, se quiserem conhecer mais o projeto, o site é midnight.network. E lá tem acesso às socials, tem os blogs, a gente tem compartilhado muito dos conceitos e das teorias nas quais a gente baseia a construção do Midnight. Legal. E também você pode se inscrever para conseguir uma vaga para acessar a nossa DevNet, que já está no ar também, para aprender a programar em blockchain e Zero Knowledge Proofs. Então, a gente está aí
construindo essa, que na minha opinião, quase sem viés, o santo grau aí das blockchains, porque a gente vai conseguindo combinar, né, as fortalezas das blockchains públicas com a seletiva, né, a privacidade seletiva que é necessária para o mundo regulado, para o mundo, né, fiat das finanças tradicionais, dos mercados tradicionais. Então, essa eu já fui Chief Data Officer de banco, então para mim essa é uma mistura assim ideal para estar trabalhando. Então, aproveitem e conheçam. Eu vou acompanhar o projeto. Estamos muito satisfeitos com o feedback e vamos continuar evoluindo no roadmap até a gente lançar a mainnet aí para frente. Legal. Muito obrigado, Estarei valeu lá mesmo. acompanhando, pode ter certeza. Obrigada por aceitar o convite, Maurício. Foi sensacional Valeu. mesmo o bate-papo. Obrigadão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais podcast aí pra vocês, mais assuntos aí super relevantes do mercado. Sigam a gente nas redes sociais, a gente tá em todas as redes que vocês podem imaginar. Acompanhem Descomplique, descomplique.com.br. Lá tem conteúdo de tudo que é tipo, tokenização, blockchain, cripto, tudo que vocês podem imaginar, a gente fala lá. Tira todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente se encontra. Obrigada, Maurício, de novo. Muito Valeu, obrigada. pessoal. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.